Central de Marcações deve divulgar lista de pacientes que aguardam por consultas com especialistas. Agentes de segurança pedem audiência pública para debater o tema. Essas e outras informações você confere agora. Fique conosco, o Câmara Notícias está no ar. A Central de Marcações deve divulgar a lista dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde do município. O projeto, aprovado na semana passada, é de autoria de Sérgio Ranes. A listagem deve ser disponibilizada no portal Transparência do município. Para garantir o direito de privacidade dos pacientes, eles devem ser identificados por meio da numeração do Cartão Nacional de Saúde. Conforme o texto, as listagens devem conter data de solicitação da consulta, do exame ou da intervenção cirúrgica, o tempo médio previsto para atendimento e a relação dos pacientes já atendidos. O vereador destaca que o intuito é enfatizar o direito à saúde e de acesso à informação assegurada na Constituição Federal. Tantas demandas dentro da saúde como nós temos hoje. Um exemplo das marcações de consulta. Você vai ao posto de saúde, o médico lhe dá um exame, vamos dizer, avançado que você precisa, ou um especialista, um médico especialista, ou mesmo um encaminhamento para uma cirurgia. Tu sai do posto de saúde, tu vai para a Censo, ali em Hamburgo Velho, da Censo para a Central de Marcação, e da Central de Marcação eles vão marcar você para a Central de Leito ou lhe encaminhar se é a cirurgia para Porto Alegre, exames, a gente nunca sabe para onde vai ser. E o que é a dificuldade da comunidade? É saber como está o trâmite do encaminhamento, porque quando tu vai numa OBS ou numa unidade de saúde da família e o pediatra ou mesmo um clínico geral, ele te solicita um exame ou te manda para um especialista, dependendo de que for a tua doença, e ele bota com brevidade ou com urgência, tu fica imaginando que no dia posterior tu será chamado. E nós estamos levando em torno hoje de 30 a 35 dias. Gerson Petef elogiou a iniciativa e sugeriu que não seja explicitado o nome da cirurgia, apenas a especialidade. Patrícia Beck apontou que a proposta contribuiu muito com a transparência. 3 projetos que dão nome a vias públicas foram aprovados na semana passada. A Rua 2 do loteamento Marisa, no bairro Lomba Grande, vai se chamar Helena Terezinha Hanecker. A homenageada nasceu em 52 na localidade de Fazenda Conceição, no município de Gravataí. Aos 7 anos, mudou-se para Lomba Grande com a família. Ela começou a trabalhar na Escola Municipal Castro Alves, na localidade de Pasto dos Corvos, em Lomba Grande, no início dos anos 80, e permaneceu lá até o seu falecimento em 2010, exercendo a função de merendeira. A Rua 3 do mesmo loteamento vai ser denominada Marino Francisco Tavares. O homenageado nasceu em 1955 em Lomba Grande. Em maio de 79, aos 24 anos, iniciou suas atividades como servidor público do município, exercendo inicialmente a função de motorista. Desde então, participou ativamente das questões políticas, objetivando melhorias para a cidade. Paralelamente, realizava trabalhos como fotógrafo. Algumas de suas imagens podem ser vistas nas paredes do Bar Central, tradicional restaurante do bairro onde viveu. Ele morreu em dezembro de 2012. A Lei nº 1196 de 2004, que denominou a Rua Francisco Bernardes, vai ser revogada. O trecho deve ser identificado como continuação da Rua Coronel Jacob Kreff Filho. Na justificativa, o autor Antônio Lucas ponderou que tal alteração é necessária, pois o nome distinto desta parte da via gera muitas confusões. De acordo com a Lei 687 de 2002, para fazer a troca do nome de qualquer rua é necessário a realização de um abaixo-assinado, com a concordância de 75% dos moradores do local. Porém, esse trecho da rua não tem moradores e nem comércio. Trata-se apenas de uma passagem. 2 projetos tiveram sua votação adiada na semana passada. Um deles foi o PL 70 de 2015, que autoriza a permuta diária de propriedade do município de Novo Hamburgo por imóvel de propriedade de Panther Transportes Limitada e Alligator Transportes Limitada. Patrícia Beck pediu vista de 5 dias da proposta. E a pedido do vereador suplente Gelson Heurich, o projeto de lei 52 de 2015 de Raul Cassel está em vista de 15 dias.
o texto de Cássio altera a lei que dispõe sobre o transporte coletivo de passageiros em Novo Hamburgo e que cria o Sistema Municipal de Transporte Público Municipal. A seguir, Paróquia São José é homenageada por seus 50 anos. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras, às 11 horas da manhã e às quintas-feiras, às 7h30 da manhã. Não é necessária requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha, previna-se. A paróquia São José foi homenageada em sessão solene pelos seus 50 anos. A iniciativa foi de Gerson Petef, Enio Brizola e Raul Cássio. Estavam presentes o padre da São José, Geraldo Elias Gonçalves do Couto, e o Monsenhor Oscar João Colin, do Santuário das Mães, entre outras autoridades e membros da congregação. Petef presidiu a solenidade e contou brevemente a história da entidade homenageada. Em momentos como hoje que vive o nosso país, e momentos que também já outros houveram nesse país, momentos de dificuldade, momentos de aflição, de incerteza, de muita luta, momentos de alegria também. É aí, Padre Geraldo, que entra o exemplo, que entra o que está escrito na Bíblia, a construção em cima ou sobre uma pedra, uma rocha firme. É aí que entra a palavra de Deus, a fé, aí que entra a solidariedade entre os irmãos. E tudo isto é conquistado, tudo isto só pode ser conquistado quando temos todos juntos uma missão, quando todos nós temos uma comunidade, quando nós todos vivemos em comunidade. Brizola salientou que a paróquia já realizou cerca de 10.000 atendimentos por meio dos seus grupos pastorais, ajudando a promover uma sociedade mais justa e fraterna. Cássio, que não pôde estar presente, deixou seu relato gravado em um vídeo. Após as falas dos vereadores, o coral da paróquia São José apresentou algumas canções. O Monsenhor Colin contou sua experiência como primeiro padre da paróquia. Representando as famílias da São José, José Lessa destacou as pessoas que trabalharam para o desenvolvimento da comunidade. Agentes de segurança pediram audiência pública para discutir o tema em reunião realizada no Legislativo. O encontro reuniu diversas lideranças sindicais da área de segurança pública do Estado e a comissão que trata do tema na Câmara, presidida pelo vereador Enio Brizola. O vice-presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia, Fábio Castro, destacou que no ano passado foram 67.000 homicídios no Brasil e no Rio Grande do Sul teve um aumento de 21%. Ele afirmou que há mais de 600 policiais para serem chamados em concurso público, mas que em reunião realizada na Casa Civil recentemente nada foi definido. Os profissionais ressaltaram que houve um aumento muito grande na criminalidade no estado. Capina e limpeza em toda a extensão da Rua Ipiranga estão entre os pedidos de Inspetor Luz. Para falar sobre esta e outras solicitações de melhorias, vamos conversar com a repórter Samantha Lopes. Oi, Samantha, tudo bem? Olá, Daniele, tudo bem? Quais foram os pedidos dos vereadores? Na semana passada, 60 indicações e pedidos de providências fizeram parte do expediente. Inspetor Luz fez diversas sugestões de melhorias para a cidade, como capina e limpeza em toda a extensão da Rua Ipiranga, no bairro Rondônia, operação tapa-buracos na rua Vereador Carlos Emílio Colin, no trecho entre as ruas Araçatuba e Valência, no bairro São Jorge, e conserto de buracos e irregularidades na rua Santa Sofia, no Ideal.
Sérgio Hanisch pede operação tapa-buracos para diversas ruas como São Nicolau, no bairro Primavera, José do Patrocínio, no Rio Branco e Nicolau Becker, no centro. Patrícia Beck reivindica melhorias para o trânsito do bairro Vila Nova como operação tapa-buracos na rua Padre Nóbrega, esquina com a rua Ibirubá, recuperação da pista no triângulo formado pelas ruas Santos, São Luís Gonzaga e Demétrio Ribeiro e recolocação das pedras na rua Henrique José Porem. Gerson Elrich, que está substituindo por 2 semanas o vereador Raul Cássio, pede patrulhamento ou pavimentação no início da rua São Pedro do Sul, no bairro Primavera, e colocação de redutor de velocidade na rua Assunção, bairro Santo Afonso. Antônio Lucas sugere colocação de um banco em parada de ônibus na rua Farroupilha, bairro São José, recapeamento na rua Gustavo Feltz, bairro Hamburgo Velho, e contratação de médico oftalmologista que atenda a população nos finais de semana. Cristiano Kohler solicita com urgência recolhimento de galhos e entulhos na rua Frei Henrique de Coimbra, bairro Rondônia, roçada e limpeza na rua Cruz Alta, esquina com a Machado de Assis, no bairro Ideal, e conserto da caixa de disjuntores na Praça da Juventude, no bairro Santo Afonso. Nasson Luciano aponta que é preciso pintar meio-fio da rua Campo Bom, no bairro Canudos. Enio Brizola propõe patrulhamento e colocação de britas na Rua da Servidão, bairro Lomba Grande, conserto de infiltração na Avenida Floresta, no Boa Saúde, e patrulhamento e britagem na Vila dos Papeleiros, bairro Primavera. Fufa Azevedo pede operação tapa-buracos na Rua Carmen Miranda, no bairro Canudos. Professor Surcó solicita conserto de telefone público na Rua 1º de Março, troca de lâmpada na Rua Espanha, no Rincão, e conserto e limpeza de Boca de Lobo na Rua Odon Cavalcante, bairro Canudos. O presidente do Legislativo, o enfermeiro Vilmar, sugere ao Executivo colocação de quebra-molas na Rua José Aloísio Daut e operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Elvira Maria da Conceição, bairro Canudos. Por fim, Gerson Petef aponta que é preciso podar árvore na Rua Christian Uber, no bairro Vila Nova. Estas foram as indicações e os pedidos de providências da última semana. Obrigada, Samanta, e até o próximo programa. Obrigada, Daniele. Veja agora os eventos que acontecem nesta semana. A convite do vereador Sérgio Hanisch, a sessão de segunda-feira, dia 19, recebe Paulo Bittencourt, atual presidente do Conselho Deliberativo do IPAZEM de Novo Hamburgo, para prestar esclarecimentos sobre o Instituto. Também na segunda, a convite de Raul Cássio, está convidado a participar da sessão o presidente do Sindicato dos Médicos de Novo Hamburgo, Kleber Fisch, para falar sobre a posição do sindicato em relação à saúde pública. Já na quarta-feira, dia 21, por requerimento do vereador professor Surcó, a sessão presta homenagem aos 30 anos da Mostra Tech, Feira de Ciência e Tecnologia, realizada pela Fundação Liberato. Outra homenagem na sessão deste dia é de autoria de Raul Cássio. O vereador lembra os 100 anos do Grupo de Bolão Floriano. E na quinta-feira, às 19h, a Câmara realiza a sessão solene para homenagear os 20 anos da anexação do bairro Boa Saúde ao município de Novo Hamburgo. O autor da proposta é o vereador Enio Brizola. A agenda da Câmara está sujeita a alterações. Acompanhe as notícias do Legislativo no portal.câmaranh.rs.gov.br ou nos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.